Caros espectadores, bem-vindos a mais um episódio de Jogos das Nações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre geopolítica internacional. Durante meses, a promotoria americana construiu caso contra Nicolás Maduro, peça por peça. Gravações, registros financeiros, depoimentos de colaboradores, declarações da própria esposa. Era montanha de evidências que seus advogados tentavam desmontar sessão após sessão com trabalho paciente e meticuloso. E então Maduro decidiu ajudar a promotoria. Não intencionalmente, não calculadamente, mas com a convicção de homem que passou décadas acreditando que suas palavras tinham poder de mudar qualquer realidade. Dentro do tribunal americano, essa convicção encontrou seu limite definitivo. E o resultado foi o colapso de defesa mais espetacular que o julgamento havia produzido até então. A estratégia de defesa de Maduro havia sido construída sobre 4 pilares principais, que seus advogados acreditavam serem suficientemente sólidos para sustentar o caso perante o júri. O primeiro pilar era a tese de perseguição política. Maduro não era criminoso, mas líder soberano sendo julgado por potência estrangeira por razões ideológicas e geopolíticas, e não por busca genuína de justiça. O segundo pilar era a contestação da legalidade da captura. A operação de 03 de janeiro havia violado o direito internacional e, portanto, todas as evidências obtidas após ela eram juridicamente contaminadas. O terceiro pilar era o ataque à credibilidade das testemunhas. Todos que haviam cooperado contra ele o faziam motivados por acordos que comprometiam a confiabilidade de seus depoimentos. E o quarto pilar era a negação direta. Maduro simplesmente não tinha conhecimento das operações criminosas que a acusação descrevia e havia sido traído por subordinados que agiram sem sua autorização ou conhecimento. Era a estrutura que parecia razoável no papel. Colapsou em contato com a realidade do tribunal. O primeiro pilar caiu antes mesmo de Maduro falar. A tese de perseguição política encontrou resistência imediata do juiz, que deixou claro desde o início que motivações políticas da acusação não eram relevantes para a determinação de culpa ou inocência em relação às acusações específicas apresentadas. O que importava era se os crimes descritos haviam sido cometidos e se Maduro havia participado deles. Ponto. A defesa tentou argumentar que contexto político era inseparável da avaliação das evidências. O juiz discordou. E sem o pilar de perseguição política, toda a narrativa de vítima do imperialismo que Maduro havia cultivado publicamente por décadas tornou-se irrelevante dentro das 4 paredes do tribunal. O terceiro pilar do ataque à credibilidade das testemunhas foi onde a defesa teve seus momentos mais competentes e também suas maiores frustrações. Advogados de Maduro realizaram interrogatórios cruzados habilidosos de colaboradores que haviam cooperado com a promotoria, apontando inconsistências em depoimentos, motivações pessoais para mentir e benefícios processuais recebidos em troca da cooperação. Em alguns momentos, conseguiram fazer testemunhas vacilarem visivelmente. Mas o volume de testemunhos convergentes era simplesmente grande demais para ser desconstruído peça por peça. E quando o nome de Cília Flores surgiu como testemunha confirmada da acusação, o argumento de que todos os cooperantes eram mentirosos, motivados por interesse pessoal, ganhou camada adicional de complexidade que a defesa não conseguia resolver. Como argumentar que a própria companheira de Maduro estava mentindo para prejudicá-lo, sem abrir discussão sobre a natureza do relacionamento entre eles, que a promotoria usaria para demonstrar o quanto ela sabia sobre suas atividades? O quarto pilar da negação direta foi onde tudo desmoronou de forma mais espetacular e mais definitiva. Maduro havia sido preparado para apresentar versão de homem que governava país em crise, cercado por subordinados que tomavam decisões operacionais sem seu conhecimento completo.
era narrativa de líder sobrecarregado e mal assessorado, e não de chefe de organização criminosa. Mas, quando promotores começaram a apresentar evidências específicas, a narrativa não resistiu. Havia gravações onde sua voz aparecia discutindo detalhes operacionais, que homem sem conhecimento do narcotráfico não teria razão de discutir. Havia registros financeiros com aprovações que passavam por sua autorização direta, e havia depoimentos de múltiplas fontes independentes descrevendo reuniões onde Maduro não apenas estava presente, mas havia tomado decisões específicas que a acusação enquadrava como atos criminosos diretos. Cada evidência apresentada exigia explicação. E as explicações que Maduro oferecia criavam mais problemas do que resolviam. Foi durante a tentativa de explicar uma das gravações mais comprometedoras que o momento mais devastador do julgamento aconteceu. Maduro estava sendo questionado sobre conversa específica onde discutia rotas com oficiais militares venezuelanos, usando linguagem que promotores interpretavam como referência direta a operações de narcotráfico. A defesa havia preparado explicação alternativa para o conteúdo da conversa, argumentando que as palavras usadas tinham significado diferente no contexto venezuelano e que promotores americanos estavam interpretando mal a linguagem e as referências culturais. Maduro começou a apresentar essa explicação e então cometeu o erro que seus advogados haviam passado semanas tentando prevenir. Elaborou demais. Tentou demonstrar que conhecia o contexto da conversa com nível de detalhe que só alguém diretamente envolvido nas operações discutidas poderia ter. Em tentativa de explicar que não sabia do que a conversa tratava, demonstrou que sabia exatamente do que a conversa tratava. O silêncio que se seguiu na sala do tribunal foi descrito por observadores presentes como o momento em que todos perceberam simultaneamente o que havia acabado de acontecer. A promotoria não perdeu tempo em explorar o erro. No interrogatório cruzado que se seguiu, promotores conduziram Maduro através de série de perguntas aparentemente simples, que foram construídas especificamente para aprofundar a contradição que ele mesmo havia criado. Cada resposta que ele dava para tentar corrigir o erro anterior criava nova inconsistência que a próxima pergunta explorava. Era a técnica clássica de interrogatório que advogados experientes conhecem bem e que funciona com devastadora eficiência quando o réu não consegue parar de elaborar. Maduro não conseguiu parar. Continuou tentando explicar, contextualizar e corrigir, até que o buraco que havia cavado era profundo demais para qualquer explicação subsequente conseguir cobrir. Ao final da sessão onde Maduro havia tentado se defender, a avaliação unânime de observadores jurídicos presentes era de que a defesa havia sofrido dano que ia muito além do que qualquer sessão anterior havia causado. Não porque promotores tivessem apresentado evidência nova devastadora, mas porque Maduro havia apresentado evidência devastadora contra si mesmo através de suas próprias palavras. O homem que havia chegado ao tribunal determinado a negar tudo havia saído tendo confirmado elementos centrais das acusações mais graves que enfrenta. Seus advogados passaram a noite em reunião de emergência, avaliando o dano e tentando construir estratégia para as sessões seguintes. A conclusão a que chegaram foi sombria. O melhor que podiam fazer agora era limitar o quanto Maduro falava. O problema é que limitar o quanto Maduro fala é tarefa que ninguém ainda havia conseguido realizar com sucesso. Maduro chegou ao tribunal para se defender e saiu mais vulnerável do que havia entrado. É resultado que resume de forma cruel a trajetória inteira de sua defesa. Homem acostumado a controlar narrativas, a manipular informações e a sair de situações difíceis através de combinação de habilidade política e intimidação, descobriu que dentro do sistema judicial americano, nenhuma dessas ferramentas funciona. Há apenas provas e palavras. E suas próprias palavras estão se revelando as provas mais devastadoras de todas.
É isso por hoje, caros espectadores. Maduro tentou se defender, e o resultado foi o oposto do que esperava. O julgamento continua revelando o homem que durante décadas controlou tudo e que agora não consegue controlar nem as próprias palavras numa sala de tribunal. Continuaremos aqui acompanhando cada sessão e cada reviravolta. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, apertem o botão agora e ativem o sininho, porque vamos continuar acompanhando cada detalhe desse julgamento histórico. Deixem seu comentário sobre a tentativa de defesa de Maduro. Obrigado por acompanharem este episódio de Jogos das Nações.